Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira, dia 9 de outubro. Israelenses e palestinos vivem momentos de horror desde que o Hamas lançou um ataque sem precedentes contra o Estado hebreu. Nesta segunda-feira, o balanço de mortos já passa de 1.300 e milhares de pessoas ficaram feridas dos dois lados do conflito. Israel anunciou hoje que nas últimas 48 horas convocou 300 mil reservistas, um número sem precedentes na história do país. Lados do conflito entre Israel e o movimento islâmico Hamas vivem momentos de horror. A situação sempre tensa na região se agravou desde sábado, quando o grupo que controla a faixa de Gaza lançou uma operação sem precedentes. Digo que foi muito assustador. Na verdade, foi a noite mais assustadora da minha vida. Estava com alguns turistas europeus nos escondendo embaixo de uma escada quando o míssil caiu. Foi muito difícil. Israel anunciou nesta segunda-feira ter ordenado um cerco total à faixa de Gaza em resposta aos ataques do Hamas. Uma escola gerida pela Agência das Nações Unidas para os Refugiados Palestinos, onde muitas pessoas buscavam abrigo, foi atingida pelos bombardeios. Esta escola foi alvo de ataque direto. Felizmente, nenhuma das 250 pessoas deslocadas que procuravam refúgio ficou ferida. Mas isso realça o perigo do ambiente na agência e até nas escolas-abrigo. Significa que tudo em Gaza está em risco. Não há lugar seguro em Gaza. O balanço em Gaza foi atualizado nesta segunda-feira para mais de 500 mortos. Já Israel relatou mais de 700 mortes desde o início dos ataques. Muitos países, como Tailândia, Nepal, Ucrânia e França, confirmaram a morte de seus cidadãos no conflito. Os Estados Unidos relataram a morte de 9 americanos. Um brasileiro ficou ferido e pelo menos 3 estão desaparecidos. E vários membros do Conselho de Segurança das Nações Unidas denunciaram no domingo o Hamas pelo seu ataque massivo contra Israel. Mas os Estados Unidos lamentaram a falta de unanimidade. Numa sessão de emergência, os Estados Unidos e Israel pediram a condenação dos islamitas palestinos que governam a faixa de Gaza e que lançaram no sábado um ataque surpresa que deixou centenas de mortos em ambos os lados da fronteira. Estamos testemunhando crimes de guerra flagrantes e bárbaros, massacre de civis, abuso de reféns, retirada de bebês das mães. Não há palavras para descrever tamanha selvageria. O representante da autoridade palestina baseado na Cisjordânia apelou ao Conselho de Segurança para se concentrar no fim da ocupação israelense. Infelizmente, a história para alguns meios de comunicação e políticos começa quando israelenses são assassinados. Nosso povo suportou um ano mortal após o outro. Viemos ao Conselho de Segurança mês após mês, alertando sobre as consequências da impunidade israelense e da falta de ação internacional. O Hamas lançou uma ofensiva no sábado que pegou Israel de surpresa na maior escalada do conflito em décadas. O Estado hebreu respondeu com ataques aéreos na faixa de Gaza, um enclave empobrecido onde vivem mais de 2 milhões de palestinos, sujeito a um estrito bloqueio israelense. No Afeganistão, moradores e voluntários buscam hoje por sobreviventes soterrados nos escombros após o forte terremoto de magnitude 6,3 que deixou milhares de mortos no sábado em uma zona rural do oeste do país. Caminhões carregados com alimentos, água e cobertores chegaram em massa às aldeias de difícil acesso, localizadas cerca de 30 quilômetros a noroeste da cidade de Herat, a área mais afetada. 8 réplicas foram registradas após o terremoto. As autoridades afegãs confirmaram mais de 2.000 mortes e cerca de 2.000 casas destruídas. Mas a Organização Mundial da Saúde estimou que 11.000 pessoas e 1.655 famílias
foram afetadas pelo terremoto e suas réplicas. Segundo dados do Banco Mundial, a província de Herat, na fronteira com o Irã, tem cerca de 1.900.000 habitantes. O Afeganistão sofre frequentes terremotos, especialmente na cordilheira Hindu-Kush, perto da junção das placas tectônicas da Eurásia e da Índia. No ano passado, um terremoto de magnitude 5,9 matou mais de 1.000 pessoas e deixou milhares de desalojados na província de Paktika, no sudeste do país. O Afeganistão está imerso em uma grave crise humanitária após o retorno dos talibãs ao poder em 2021 e da consequente retirada da ajuda internacional. Aqui no Brasil, a Justiça do Trabalho proibiu e os controladores de voo cancelaram greve marcada para hoje. A paralisação havia sido aprovada em assembleia virtual na semana passada. Os funcionários da Nave Brasil, a estatal responsável pelo controle aéreo em alguns dos maiores aeroportos do país, cancelaram a greve marcada para esta segunda-feira. A paralisação poderia afetar 43 aeroportos no país, entre eles o de Guarulhos, na Grande São Paulo, o de Viracopos, em Campinas, Santos Dumont, no Rio de Janeiro, e o da Pampulha, em Belo Horizonte. Os controladores de voo desistiram de parar as atividades com a decisão da Justiça do Trabalho, que proibiu a interrupção dos serviços sob pena de uma multa diária de R$100 mil. De acordo com o ministro Maurício Godino Delgado, do Tribunal Superior do Trabalho, 90% dos empregados que atuam nas atividades de segurança e operação aérea deveriam se manter em operação normal. No caso dos demais trabalhadores que não estão ligados ao controle do tráfego aéreo e à segurança, a paralisação poderia atingir até 40% das operações. A Nave Brasil havia pedido à Justiça que declarasse o movimento grevista ilegal, o que não aconteceu. A estatal se disse surpreendida com a convocação do sindicato. Para a companhia, a paralisação comprometeria a segurança nacional e a segurança da navegação aérea e dos usuários. O sindicato reivindica um reajuste salarial de 8,5% para os trabalhadores, além de melhorias no auxílio-saúde e a abertura de novos concursos para a contratação de pessoal nos setores administrativo e operacional. A empresa, por sua vez, propôs um aumento salarial de 4,8%, mas o sindicato recusou a oferta. O Comando Militar da Amazônia faz operação de apoio às comunidades isoladas pela seca no interior do Amazonas. O estado enfrenta a maior seca em 43 anos. Em uma operação de apoio logístico às comunidades ribeirinhas afetadas pela seca no estado do Amazonas, foram levados neste domingo 3,5 toneladas de alimentos. Uma aeronave do 4º Batalhão de Aviação do Exército foi utilizada como meio de transporte na missão logística humanitária. O foco da ação foi o município de Alvarães, localizado a uma distância de 531 quilômetros da capital amazonense, e 170 famílias foram assistidas com o auxílio. Essa operação é uma força-tarefa para enfrentar a mais severa estiagem já registrada na história da Amazônia. Segundo o governo do estado, 273 mil pessoas foram afetadas pela estiagem. A grave seca que atinge a região norte do país também está colocando o setor elétrico em estado de atenção. A vazão dos rios nas principais hidrelétricas da Amazônia está muito abaixo da média histórica. Algumas, como a de Girau de Santo Antônio, localizadas no Rio Madeira, em Rondônia, estavam com um vazão equivalente a 15% da média. Na usina de Belo Monte, no Pará, o índice chega a 10%. Até o momento, permanecem 42 municípios em situação de emergência e 18 cidades em situação de alerta. E agora vamos falar de esporte. Na ginástica olímpica, Simone Biles ampliou seu recorde de medalhas de ouro em mundiais para 23 ao ser a campeã no solo neste domingo, com a belíssima participação do Brasil com Rebeca Andrade completando o pódio. Depois de uma saída do tablado em uma diagonal, Biles conquistou 14.633 pontos. A medalha de prata ficou com a brasileira Rebeca Andrade e o bronze foi para Flávia Saraiva. Pouco antes,
A americana tinha sido campeã também na trave de equilíbrio, à frente da jovem chinesa de 17 anos, Yakin Zhou. A brasileira Rebeca Andrade ficou com a medalha de bronze. No sábado, Rebeca conquistou a medalha de ouro na prova do salto no Campeonato Mundial de Ginástica Artística. Parabéns aí a todas as meninas. E essa edição fica por aqui. Você acompanha outras informações logo mais às 5 da tarde com Beatriz do Vale. E eu volto no Jornal das 18h30 ao lado de Kleber Werneck. Até lá.